tudo. Mas, começando aqui, agora eu gostaria de saber, como foi que você conheceu Jesus verdadeiramente? Qual foi o momento na tua vida em que você percebeu que Cristo era tudo pra você? Vai, conta aí seu testemunho. Cara, eu sou aquela pessoa assim que cresceu em igreja, né? Desde quando eu entendo por gente assim. Mas tem Cabeça aquele momento evangélica, né? que. É. Mas tem aquele momento que a gente conhece de forma mais profunda, né? Então, por exemplo, desde pequeno eu sempre fui ensinado, meus pais sempre colocaram historinhas da Bíblia pra Chiques Desenhos da Record. Oh, show de bola! A melhor forma de se aprender de Bíblia com desenho animado é aquele. Pois E é. aí eu sempre assisti nos desenhos, sempre pesquisando no YouTube assuntos teológicos sobre. Então, assim, cara, minha mente nos 12 anos já era aquela de, sei lá, teólogo iniciante. Eu sempre gostava de pensar muito sobre os assuntos, né? Tipo assim, mas como é que formou um homem? Por que teve que morrer na cruz? Como é que foi a função essa coisa, né? Então, sempre foi alguém muito curioso, né? Desde pequeno eu tenho esse interesse, sabe? De, cara, meu sonho é entender como o universo funciona, as leis por trás da física, até um negócio antes da gente falar agora sobre isso, né? Mas, enfim, sempre crescendo muito com essa ideia bíblica na cabeça, as historinhas. E o momento em que eu aceitei Jesus mesmo, aquele momento de ser realmente transformado, né? Como é que isso aconteceu? Eu tava morando com meu pai na época, e aí a gente deixava a filha da minha madrasta na igreja dela, e a gente ia pra nossa, né? Que era um pouco mais distante. E aí eu percebia que quando eu dava ideia nela de ir na igreja dela, ela ficava meio incomodada. Eu tava naquela fase de perto de casar, sabe? Então, assim, tudo nela incomodava um pouquinho. Ela era bem ansiosa e tal, sempre foi. E aí nisso eu pensei, cara, eu vou só de enjoar ela, né? Só pra fazer graça. E nesse dia, o pastor de lá já me conhecia, né? Ele deu ideia, assim, já aceitou Jesus? Eu falei que não e tal. Naquele dia eu aceitei Jesus. Foi na Assembleia, inclusive. Eu comecei lá, depois de dar oportunidades. Lá eu fui batizado. Então, assim, lá foi onde eu cresci ministerialmente no meu início, na minha carreira. Foi onde eu cresci ministerialmente. E aí, depois de um tempo, eu tive que me mudar de casa. Eu fui para a igreja presbiteriana com os meus pais. E aí é onde a gente tá até hoje. Mas, assim, a conversão mesmo, a gente teve esse momento do batismo, mas é dia a dia que a gente vai aprendendo, né, sobre evangelho, sobre Deus, sobre Jesus, e as pregações que a gente vai assistindo vai moldando a gente, né, conforme a gente vai estudando mais, se aprofundando. Nisso, minha conversão eu tinha uma mente muito legalista das coisas, botar pecado em tudo, não pode isso. Quando eu era pequeno eu tinha um problema, que era, se começasse a passar Ben 10 na televisão, desligava na hora. Ai, Porque quem sempre nunca? tinha pregações lá na minha igreja lá, onde o pessoal chegava lá, não sei o que, desenho do demônio, porque transforma em bicho, porque Yu-Gi-Oh! Você invoca demônio e tal. E Isso aí, aconteceu, botava inclusive uma medo na vez, gente, cara. pois é, teve uma vez que eu era bem pequeno, eu devia ter uns 8 anos mais ou menos. A gente foi num retiro de jovem da igreja lá, e a gente ficava o dia inteiro dentro de uma salinha só escutando pregação, o dia todo. Hoje em dia eu ia amar ficar nisso aí, mas quando a gente é criança, a gente não entende essas coisas, a gente quer brincar. Aí, durante esses ensinamentos, o que que eles fizeram? Eles colocaram lá pros meninos e falaram, Ben 10 é do demônio. Aí eles, por quê? Eu tava esperando, por quê? Eu gosto de assistir Ben 10, por que que Ben 10 é do demônio? Aí eles falaram, porque o Ben 10 se transforma num bicho que se chama besta. Faz todo sentido, porque besta é sinônimo de capeta. Dragon Ball tem Mr. Satan. Pois é. Cara, é uma Não, mas loucura. sendo sincero, foi sacanagem da equipe de dublagem não ter traduzido. Podia chamar de qualquer outro nome. Pois é, só que assim, quando tinha esse tipo de pregação na igreja, normalmente era porque o pessoal tava vendendo CD do lado de fora. CD do Esmilinguido, CD de historinhas bíblicas, né? E aí os caras faziam estratégia de marketing, pô. Tipo assim, ó, vou apontar o problema, vou apontar a solução com o meu produto pra vender depois. Isso criava um comércio, cara, e era ruim, porque às vezes, a nossa igreja, antigamente, né, tinha muito de chamar gente de fora, com certa frequência. E aí acabava que constrangia um pouco, tipo, alguns já vendiam muito, outros já não, e aí ficava aquela coisa meio Pois é. paia. Aí fica nisso, enquanto tá tentando vender o próprio CD, acaba sem querer desmoralizando o CD de outras pessoas, a pregação de outras pessoas, tudo pra tentar vender o Às vezes pode próprio. acontecer isso, só que a consequência, como eu tava falando sobre, é que extremamente muito legalista das coisas, né? Tipo, de querer botar pecado em tudo, ser um cara super espiritual, de querer Todo fingir cristão uma passa por isso, fé. né? A Todo fase cristão passa por início de isso. A conversão, início de né? conversão é Aí isso. com o tempo você vai conhecendo o que é a graça de Jesus, né? Que a sua salvação não é por aquilo que você faz, deixa de fazer, mas é pelo sangue de Jesus. E a consequência de você ser salvo é o que traz transformação na sua vida, né? Como Paulo fala nas cartas dele aos Filipenses, ele fala a respeito. Agora não me lembro se é Filipenses ou Efésios, fiquei meio na dúvida agora, mas ele fala a respeito disso, né? De se despir
dos trapos da imundícia e se vestir das vestes da santidade de Deus, né? Então não é que agora, para eu atingir, para chegar na salvação, eu preciso ser uma pessoa perfeita, mas por eu ter sido alcançado pelo evangelho, por eu ter sido salvo, agora essa realidade ela transforma minha vida diariamente. Em todas as A áreas. liberdade em Cristo, né? Isso. A liberdade em Cristo não é a gente ser preso a um tipo de religiosidade, seguir um manual de instruções, um livro de regras para a gente ser digno de entrar no céu. A liberdade em Cristo, a graça de Cristo, literalmente a gente não merece aquilo. Por algum motivo, Deus deu isso a gente porque Ele nos ama. Por quê? Não sei, mas Ele nos ama. E com base nisso, Cristo muda a gente. Não é a gente que muda. É Cristo que, ao entrar na nossa vida, modifica tudo e a gente muda a nossa vida de verdade. A gente não é salvo por ser santo. A gente é santo porque a gente é salvo. Né? É justamente a salvação faz a gente ter santidade, não a santidade faz a gente alcançar a salvação. É uma realidade que aconteceu que muda o presente, né? Aham. Então, E qual foi o momento da sua vida em que você percebeu isso? Qual foi o momento da sua vida em que você percebeu que a graça de Cristo não te limitava a um livro de regras? Qual foi o momento em que a graça chegou em você e você percebeu, eu sou livre em Cristo e por isso eu amo mais ainda? Isso foi uma transformação que foi aos poucos. Não que eu interpretava a Bíblia como um livro de regras, mas eu tinha muito essa visão de, não, eu preciso estar perfeito o tempo todo, porque se eu cair aqui agora em alguma coisa, eu perdi a salvação. Aí tem que reescrever o nome do livro da vida, né? Eu acho meio complicado isso, né? Algumas igrejas vai olhar para a reconciliação, vai orar para a reconciliação de alguém e fala assim, Deus, reescreve o livro da vida. Aí, poxa, a pessoa pega, apaga, aí aceita de novo, reescreve, entendeu? É complicado isso, né? Complicado. Então, assim, eu tinha essa visão que eu tinha, mas conforme eu fui estudando, conforme eu fui vendo pregações a respeito desse assunto, eu percebi, cara, é o que Paulo diz, né, na carta dele lá aos Coríntios, né, que não há nada que possa nos separar do amor de Deus, né, a altura, Romanos, os principados, as potestades, nada pode nos separar. Quem dirá algo banal, né? Que a gente faz muitas vezes e pensa, poxa, eu sou lixo de pessoa. Nossa, eu acabei contando uma mentira ali. Não, a gente não pode tirar o peso daquilo que realmente é pecado. O pecado, todo pecado nos afasta de Deus. Pelo pecado somos merecidos da condenação de Deus, mas devemos reconhecer que a graça de Deus é muito maior. De forma que a gente não vai mais ter aquela mentalidade de, eu preciso me esforçar aqui pra chegar no céu, eu tenho que fazer, eu tenho que evangelizar para isso, mas se conhecer que por eu ter sido alcançado, isso é algo que eu me alegro em fazer. Isso é uma obra de gratidão, como Paulo diz, né? Paulo, quando está despedindo de Timóteo, ele vai falar a respeito disso, sobre o corpo dele estar sendo derramado como oferta de libação sobre o altar. A oferta de libação era aquela que era a última oferta derramada sobre o altar para purificação do altar. Tinha cheio de sangue, e aquele cheiro do sangue especial com o cheiro do vinho, espalhava por todo o templo. E o que Paulo estava dizendo era que toda a sua vida foi uma vida em gratidão a Deus. Foi uma vida em louvor e adoração a Deus. E ela estava se consumando ali, naquele fim. Então, o cristão é essa pessoa que a sua vida ela é transformada por uma realidade que aconteceu. Cristo na cruz. Pois é, mas